Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Eu tô postando episódio toda segunda-feira entre as 8 e 10 da noite e eu posto aqui no YouTube e no Spotify. Então vão lá me ouvir também e me sigam. Tem o Instagram do podcast que eu vou tentar deixar por aqui, em algum lugar aqui. E vamos lá para o episódio de hoje. Dorothea Ellen Puente nasceu no dia 9 de janeiro de 1929 em Redlands, na Califórnia. Seus pais eram Trudy May e Jesse James Gray. A Dorothea teve uma infância muito difícil porque seus pais eram alcoólatras e viviam brigando a maior parte do tempo. Inclusive, eles abusaram da Dorothea quando ela ainda era criança. Por conta do alcoolismo, o pai dela não conseguia ficar estabelecido em nenhum emprego e ele tentou suicídio na frente da Dorothea e de seus irmãos. Mas ainda bem que não deu certo e ele continuou vivendo, mas viveu muito pouco. Ele acabou morrendo logo depois de tuberculose em 1937. Ele morreu quando a Dorothea tinha apenas 8 anos de idade. Sua mãe era prostituta e não demorou muito para ela também deixar a Dorothea, porque ela acabou morrendo num trágico acidente no ano de 1938. Como ela ficou órfã, ela acabou sendo enviada para um orfanato e ficou lá durante alguns anos. Nesse orfanato, ela acabou sendo abusada sexualmente. Posteriormente, ela foi adotada por parentes que moravam em Fresno, na Califórnia. Por conta dessa infância muito abusiva e conturbada, quando ela ia contar a sua história para outras pessoas ou algum amiguinho, algo assim, ela sempre contava mentiras. Ela falava que ela tinha vindo do México e inventava histórias aleatórias sobre seus pais. Isso tudo para não contar a verdade sobre o que ela realmente tinha passado. Ela se casou pela primeira vez com apenas 16 anos com um soldado chamado Fred McFall. A relação deles era bem conturbada, mas mesmo assim eles acabaram tendo 3 filhas. Só que eles não ficaram com nenhuma delas. A primeira foi enviada para ser criada pelos parentes do Fred, a segunda foi enviada para um orfanato e a terceira morreu logo após de nascer. No ano de 1945, seu marido a deixou e como ela ficou sem dinheiro, ela começou a praticar pequenos delitos, como, por exemplo, emitir cheques sem fundo, mas logo em seguida ela foi detida e condenada a 1 ano de prisão. Enquanto a Dorothea estava em liberdade condicional, ela acabou engravidando de um homem desconhecido, e como ela permanecia com dificuldades financeiras, ela também entregou essa outra filha para alguma instituição. Passou-se algum tempo e quando ela estava com 23 anos, ela conheceu o Exxon Johansson. Vocês lembram que eu falei que ela estava inventando algumas mentirinhas assim sobre a vida dela? Então, nesse caso, ela não fez diferente. Ela se apresentou para esse homem como Thea Singola Neyada. Ela seria uma mulher muçulmana de ascendência egípcia. Ela se casou mais uma vez e, de novo, a relação dela era conturbada. Dessa vez, o marido dela era extremamente violento e batia nela com muita frequência. Na década de 60, ela foi presa de novo porque ela estava trabalhando como cafetina. Sim. Ela abriu um bordel, só que de fachada era uma empresa de contabilidade, só que descobriram tudo e ela foi presa de novo. Em 1961, seu marido internou ela no Hospital Estadual DeWitt, porque ela estava tendo alguns comportamentos estranhos e inclusive tinha tentado se matar. E enquanto ela estava lá, ela foi diagnosticada pelos médicos como uma mentirosa patológica com uma personalidade instável. No ano de 1966, ela se divorciou do seu marido e começou a trabalhar como cuidadora de idosos e de pessoas necessitadas. E ela percebeu que ela tinha um dom para isso. Um dom entre aspas. Vocês vão entender por quê. Ela começou a perceber que os idosos eram mais fáceis de cair em golpes. Então ela começou a se vestir como uma senhorinha também, colocando óculos, pintando o cabelo de grisalho, usando umas roupas mais antiguinhas e começou a dar golpes por aí. Nesse golpe, ela forjava a assinatura dos idosos e pegava o dinheiro deles. Só que logo a polícia pegou ela e ela começou a cumprir pena incondicional. Em 1968, a Dorothea se casou pela terceira vez com um homem chamado Roberto Puente. E veio daí o sobrenome dela, porque ela carregou esse nome por muito tempo. O casamento deles, assim como todos os outros da Dorothea, foi ruim também, porque o Roberto ele era muito traidor. Então, pelo fato dele ser muito infiel, eles acabaram terminando 2 anos depois. Logo que eles se separaram, a Dorothea assumiu a gerência de uma instituição de caridade que ficava em Sacramento, na Califórnia. Esse lugar tinha 3 andares e 16 quartos, então era um lugar bem grande. Lá ela concedia abrigo e comida para desabrigados e para idosos. E quando eram datas comemorativas, como Páscoa, Ano Novo, Natal, ela chamava todo mundo para ir lá comemorar junto. Então, por exemplo, ela pegava algum morador de rua e chamava, vem aqui comemorar com a gente. E nisso ela também começou a chamar os assistentes sociais. E desse jeito ela começou a ganhar muita confiança deles, então ela começou a ser vista como uma pessoa meio que exemplar assim no meio deles. Quando ela estava com 47 anos, ela se envolveu com Pedro Montalvo.
Ele também era agressivo e ele também era alcoólatra, então o relacionamento deles não durou nem um ano. Após esse término, ela começou a frequentar bares em busca de idosos. Esses senhores idosos tinham que estar recebendo algum benefício ou aposentadoria. E a gente sabe muito bem por quê, né? Que era o esqueminha dela. Em 21 de dezembro de 1978, a Doroteia foi condenada por descontar ilegalmente 34 cheques dos seus inquilinos. Ela foi condenada a pagar 5 anos em liberdade condicional e também a pagar $4.000 em restituição. Enquanto ela ainda estava em liberdade condicional, ela alugou uma casa na F Street 1426, em Sacramento, Califórnia. Essa nova casa tinha 2 andares e passou a funcionar como uma pensão, e foi aí que seus crimes deslancharam de vez. E nessa nova casa, ela começou a receber muitos novos inquilinos, incluindo os idosos, que ela já recebia antes, e os moradores de rua e pessoas alcoólatras ou pessoas deficientes. Então, ela recolhia todo tipo de gente na casa dela. E uma dessas suas inquilinas era a Ruth Monroe. Ela tinha 61 anos e estava vivendo na pensão da Doroteia normalmente. Até que um dia ela amanheceu morta por overdose de codeína e paracetamol. Ao ser interrogada, a Doroteia afirmou que a Ruth vivia deprimida porque o seu marido estava em doença terminal. E as investigações apontaram para um suicídio, então ela nem ficou como suspeita naquela época. Em 16 de janeiro de 1982, logo após o ocorrido, a polícia foi chamada novamente para atender o socorro de um homem chamado Malcolm Mackenzie, de 74 anos. Ele também era um outro inquilino da pensão da Doroteia. Ele afirmou para a polícia que a Doroteia tentou drogar ele para roubar os seus pertences. Segundo ele, eles teriam se conhecido em um bar e lá ele chamou a Doroteia para ir para a casa dele. Ele disse que assim que chegou em casa, ele começou a passar meio mal e ter tontura. E ele disse que mesmo passando mal, ele estava entendendo o que estava acontecendo ao redor. Porque enquanto ele estava meio quase desmaiando, a Doroteia começou a vasculhar a casa dele e roubar seus pertences. Ela teria roubado dinheiro, relógio, coisas nesse sentido. Essa denúncia rendeu 3 acusações e ela foi sentenciada a 3 anos de prisão. Durante a sua reclusão, ela começou a trocar cartas de amor com um idoso de 77 anos chamado Everson Gilmore. Ele estava completamente apaixonado por ela e quando ela foi solta, ele foi lá buscar ela. Ele ficou esperando lá fora com a sua picape vermelha. A Doroteia sabia que ele tinha dinheiro, então ela se aproveitou da situação. O relacionamento deles se desenvolveu de forma rápida e logo eles já estavam falando em se casar. Eles abriram uma conta bancária conjunta e ambos começaram a pagar o aluguel daquela casa que a Doroteia morava antes de ser presa. No ano de 1985, a Doroteia contratou um homem chamado Ismael Flores para fazer pequenos trabalhos na casa dela. Era como se ele fosse um faz-tudo, então ele teria instalado alguns painéis de madeira na residência, coisas desse tipo. Só que ele recebeu um pagamento acima do normal. Ela teria pago para ele $800 e também dado para ele de presente a picape vermelha do namorado dela. Ela falou ainda para ele que o namorado dela não estava mais usando a caminhonete, então não teria problema se ele ficasse com ela de presente. Em contrapartida, ela pediu outro favor para ele. Ela pediu que ele construísse uma caixa de madeira bem grande. Era basicamente um formato de caixão. Ela falou que queria guardar alguns livros e alguns lixos ali dentro. Ela combinou com o Ismael dele voltar no dia seguinte para os dois descartarem essa caixa. E foi assim que ele fez. No dia seguinte, ele apareceu lá na pensão e ele percebeu que a caixa já estava fechada e lacrada. E ela estava muito pesada. E então eles foram descartar essa caixa em algum lugar. Ele achou meio esquisito a princípio, mas foi. Eles tinham marcado num caminho, mas a Doroteia decidiu parar no meio da estrada. Ela falou, para aqui, vamos deixar essa caixa por aqui. O Ismael continuou questionando ela sobre o que teria na caixa, que aquilo era meio esquisito. E ela falou, não tem problema, é só livro e alguns lixos. Eu não quero deixar lá dentro da casa, então vamos descartar aqui nesse rio. Mesmo achando aquilo muito esquisito, ele obedeceu ao pedido dela e deixou a caixa onde ela pediu para ele deixar. No dia 1º de janeiro de 1986, um pescador viu a caixa na beirada de um rio e ele achou meio esquisito aquela caixa naquele formato e decidiu chamar a polícia. Quando a polícia chegou, eles foram abrir a caixa e encontraram um corpo em estado avançado de decomposição. Após análise, descobriram que o corpo era sim do Everson, que era o namorado da Doroteia. O corpo dele estava envolto a vários plásticos e coberto com um lençol e ainda preso com uma fita isolante. Dentro da caixa também tinha bolas de naftalina e um desodorizante azul que era para banheiro, que provavelmente servia para disfarçar o cheiro que estava dentro da caixa. E vocês lembram que a Doroteia tinha uma conta conjunta com o Everson? Então, ela continuou recebendo todo o dinheiro dele durante esse tempo.
E quando a família dele entrava em contato, ela falava para eles que ele não estava conseguindo conversar porque ele estava muito doente. Então ela fez tudo isso para conseguir pegar o dinheiro do coitado. Com todo esse dinheiro que ela conseguiu, ela começou a fazer melhorias na pensão. E logo ela já estava com mais de 40 inquilinos. Isso era muita gente. E ela começou a pegar o dinheiro do governo deles. Então, chegava o dinheiro, ela pegava a maior parte deles e dava uma pequena parcela para os pacientes. A Doroteia acabou ganhando uma grande notoriedade no meio social porque ela acabava lidando com os pacientes que eram mais problemáticos, entre aspas. Ela acabava colocando para dentro da pensão os viciados, os dependentes químicos. Então, os assistentes sociais começaram a super credibilizar ela. Ela começou a ter um grande nome nesse meio. Tudo ia bem, até que seus vizinhos começaram a estranhar uma certa rotina que estava acontecendo na casa da Doroteia. Um dos sem-teto que estava sendo acolhido lá na pensão, que era também conhecido como chefe, estava escavando todo o solo lá da pensão. Esse chefe ficava indo para lá e para cá, carregando destroços dentro de um carrinho de mão. E isso era uma coisa meio esquisita. Ele também teve que escavar um porão e depois tampar com cimento. Foi o que a Doroteia tinha pedido para ele fazer. Depois que ele fez todas essas pequenas obras, ele nunca mais foi visto. Como esse homem não tinha experiência nesse tipo de trabalho, o porão ficou meio mal nivelado, sabe? Ficou com várias imperfeições. Em fevereiro de 1988, Álvaro Bert Gonzalez Montoya, também conhecido como Bert, de 51 anos, chegou à pensão. Em março daquele ano, foi protocolado um requerimento designado para Doroteia como beneficiária dos benefícios do Bert. E no final de agosto, um colega de quarto viu que o homem estava tirando as roupas do Bert do armário. E depois disso, ninguém mais viu ele. Ele foi visto pela última vez no dia 24 de agosto e faltou um compromisso em 29 de agosto. Então começaram a perceber que o Bert, na verdade, tinha desaparecido. A Doroteia então começou a falar para várias pessoas que o Bert tinha ido para o México visitar os parentes dele. Só que o Bert tinha deficiência e ele era esquizofrênico. Então era muito esquisita essa história toda. A assistente social que indicou o Bert para ficar com a Doroteia começou a ir fazer algumas visitas. E nas últimas visitas que ela tinha ido, ela não tinha conseguido encontrar ele. Então ela começou a ficar meio preocupada. Tentando dar uma enrolada nesse assunto, a Doroteia pediu para o Donald Anthony, que era um ex-presidiário que trabalhava para a pensão, para que ele ligasse para a assistente social fingindo ser o cunhado do Bert, para tentar tranquilizar ali e fazer ela parar de ir lá visitar. Esse ex-presidiário então concordou e ligou para a assistente social. No telefonema ele falou que se chamava Michel Obergone e que ele era cunhado do Bert. Ele falou que ele mesmo tinha ido lá buscar ele para levar ele para Utah. Só que a assistente social achou tudo muito esquisito, então ela foi investigar. E para conseguir fazer alguma coisa, ela então ligou para a polícia. E foi a partir daí que o plano da Doroteia caiu por água abaixo. Foi essa assistente social que fez tudo isso acontecer. Os policiais chegaram lá e falaram que precisavam revistar a residência. A Doroteia não se opôs a isso e deixou eles entrarem. E quando eles viram o quintal, eles perceberam que estava todo revirado. Então eles decidiram voltar depois, portando um mandado e também algumas pás para poder escavarem o local. Então eles voltaram depois lá com as pás e foram escavar. No meio das escavações, a Doroteia olhou para eles e falou: eu vou ali comprar um cafezinho para fazer para vocês um cafezinho da tarde e tal. E ninguém se opôs a ela, porque ela era uma senhorinha com uma aparência muito gentil, sabe? Então ela vestiu o casaco vermelho dela e saiu. Só que depois ela não foi mais vista, ou seja, ela deu uma fugidinha. No quintal da Doroteia foram encontrados vários corpos, inclusive o corpo do Bert. Os exames toxicológicos realizados no corpo do Bert revelaram a presença de loxapina, flurazepam, difenidramina, amitriptilina e carbamazepina. Nomes muito difíceis, mas eu acho que falei certo. Agora eu vou começar a falar sobre a história de todas as outras vítimas que foram encontradas no solo do terreno da pensão da Doroteia. Betty Mae Palmer, de 78 anos, chegou à pensão no outono de 1986. E em 14 de outubro de 1986, a Doroteia obteve uma carteira de identidade da Califórnia com a sua foto, só que com o nome da Betty. 2 meses depois, o endereço postal nos cheques da Previdência Social da Betty foram alterados para o endereço da Doroteia. Ela falsificou a assinatura da Betty e descontou quase $7.000 de cheques de benefícios dela. O corpo da Betty foi encontrado desmembrado e em um buraco raso no jardim da frente da pensão.
a sua cabeça, mãos e pernas nunca foram encontradas. Os relatórios toxicológicos revelaram a presença de doxilamina, que é um anti-histamínico de venda livre, e também encontraram haloperidol e flurazepam, ambos previamente prescritos para Doroteia. Só um parênteses, gente, que eu não encontrei foto de todas as vítimas, inclusive dessa que eu vou falar agora eu não encontrei nenhuma foto. As que eu encontrei, eu vou colocar todas no vídeo para vocês terem noção de como eram as pessoas. Em dezembro de 1986, a Leona Carpenter, de 78 anos, saiu do hospital onde ela estava internada e foi morar com a Doroteia. Assim que a Leona se mudou, a Doroteia já começou a descontar os cheques no nome dela. Em fevereiro de 1987, a Leona também desapareceu e o seu corpo foi encontrado no mesmo dia dessas outras vítimas que eu estou descrevendo. No seu corpo encontraram a presença de codeína, diazepam e flurazepam. Em fevereiro de 1987, James Gallup, de 62 anos, também se mudou para a casa da Doroteia. Infelizmente, no dia 20 de julho daquele mesmo ano, um tumor maligno foi encontrado no cérebro do James, e ele concordou em fazer mais alguns testes para descobrir mais sobre esse tumor. Só que, antes mesmo dele ser submetido a esses exames, a Doroteia contatou o consultório médico e disse que o James teria ido para Los Angeles por tempo indeterminado. O corpo do James foi encontrado enterrado sob um gazebo no quintal da Doroteia. Testes toxicológicos realizados no cérebro e no fígado dele revelaram a presença de amitriptilina, nortriptilina, fenitoína e flurazepam. Em julho de 1987, Eugene Gamel, de 58 anos, foi encontrado morto na sua residência. Ele alugava uma residência que era pertencente à Doroteia e tinha indícios de suicídio na sua morte. No seu laudo médico, disse que ele tinha tido uma overdose por amitriptilina e etanol. E esse era meio que o modus operandi da Doroteia. Então, por isso que eles cogitaram que ela poderia ter matado ele, mas não conseguiram comprovar nada. Então, o caso dele não foi incluso nos casos da Doroteia, mas eu decidi trazer aqui para vocês terem mais noção de outros casos que aconteceram ao redor. Em 2 de outubro de 1987, Vera Faye Martins, de 61 anos, também foi enviada para morar com a Doroteia. A partir do dia 5 de outubro de 1987, a Doroteia mais uma vez começou a falsificar vários cheques da Previdência Social dela e acabou faturando mais de $7.000. Tudo ficou meio estranho porque no dia 17 de outubro daquele mesmo ano, a Vera não tinha entrado em contato com a sua filha no aniversário dela, e era uma coisa que ela fazia todos os anos. Então a filha dela estranhou, mas não conseguiu descobrir nada. Naquele mesmo dia que os outros corpos foram encontrados, o corpo dela também foi encontrado lá no terreno da Doroteia. Ele estava enterrado sobre um galpão de metal no quintal. Os laudos toxicológicos realizados no cérebro e no fígado dela revelaram a presença de flurazepam. No dia 21 de outubro de 1987, Dorothy Miller, de 61 anos, também foi morar com a Doroteia. Assim como todas as outras vítimas, a Doroteia falsificou os cheques da Dorothy e acabou faturando mais de $11.000. Seus restos mortais foram descobertos enterrados sob uma laje de concreto, perto de algumas roseiras. Amostras de tecido cerebral revelaram a presença de carbamazepina e flurazepam. Em 9 de março de 1988, Benjamin Fink, de 55 anos, foi enviado para morar com a Doroteia. O irmão dele visitava ele semanalmente por 6 semanas. No final de abril, o Benjamin havia ido embora. Outro inquilino relatou sentir um cheiro meio desagradável emanando do quarto do Benjamin, mas a Doroteia disse que era só um refluxo do esgoto e que não era nada demais. Em 29 de abril, a Doroteia recebeu 12 sacos de cimento. E em junho daquele mesmo ano, ela mandou cavar um buraco no terreno dela, que mais tarde foi preenchido com concreto. E foi nessa área que o corpo do Benjamin foi encontrado. O corpo dele estava envolto de uma colcha de plástico com nós preso em fita adesiva e coberto com prensas de absorventes azuis. Seu relatório toxicológico revelou a presença de amitriptilina, loxapina e flurazepam. Agora, voltando ao caso, lembra que a Doroteia tinha saído para buscar café? Então, no dia 13 de novembro de 1988, que foi logo depois daquele acontecido dela sair, emitiram um boletim de ocorrência no nome dela. A Doroteia estava em um motel em Los Angeles e estava usando o nome de Donna Johansen. A Doroteia já estava cansada de ficar trancada naquele quarto do motel, então ela decidiu dar uma saidinha e foi até um bar que tinha ali na região. Dentro desse bar, ela acabou conhecendo um homem chamado Charles Wilges. Posteriormente, ele falou que o papo dele estava muito estranho, porque ela começou do nada a demonstrar interesse nos benefícios que ele recebia. Mas mesmo assim, ele decidiu marcar de sair com ela de novo no dia seguinte. O Charles então foi para casa naquela noite
E ele ligou a TV e estava ali de boa e começou a passar um noticiário sobre a Doroteia e seus assassinatos. E ele meio que teve um estalo, porque naquele momento na TV não estava aparecendo a foto da Doroteia, mas no canal CBS, que ele estava assistindo de manhã, estava passando a mesma reportagem falando dos assassinatos da Doroteia, e ele meio que percebeu que era meio que o mesmo modus operandi. Ele percebeu que a mulher que ele tinha visto naquele dia no bar estava muito interessado no benefício, então ele achou aquilo tudo muito esquisito. Como o Charles não tinha certeza se era realmente a Doroteia que ele tinha visto, ele decidiu, no lugar de ligar para a polícia, ligar pro jornal. Então ele entrou em contato com um editor chamado Jenny Silver. E nesse mesmo dia, esse editor foi até a casa dele para conversar sobre isso. Quando esse editor chegou na casa do Charles, ele começou a mostrar fotos da Doroteia para ver se ele reconhecia. Ele falou que se parecia muito, mas que ele não tinha certeza. O editor decidiu então chamar a polícia e naquele mesmo dia eles foram até o motel onde a Doroteia estava hospedada. Assim que eles chegaram lá, eles já reconheceram de cara que era ela e ela foi presa nesse mesmo dia. No dia 17 de novembro de 1988, a Doroteia foi transportada do aeroporto de Hollywood Burbank para Sacramento. Ela foi escoltada pela polícia e foi presa na delegacia do condado. A captura de Doroteia causou um grande reboliço na cidade de Sacramento, até porque ninguém acreditava que uma senhorinha tão dócil e gentil seria capaz de sair matando todo mundo envenenado. E após 4 anos de coleta de evidências, o julgamento foi marcado para fevereiro de 1993. E a Doroteia foi acusada de 9 homicídios. Diante dessa grande participação da mídia no caso, os advogados da Doroteia, que se chamavam Kevin Kleiman e Peter Vlautin, decidiram fazer um pedido para o juiz para que mudassem o local do julgamento para a cidade de Monterey. O pedido foi acatado e um novo júri foi formado. E mais de 3 meses se passaram até a nova formação dos jurados. A acusação foi representada pelo promotor John O'Mara e ele arrolou mais de 130 testemunhas para darem o seu depoimento. 130, gente. É muita gente. A tese acusatória consistia em demonstrar que a Doroteia matou os inquilinos por pura ganância. Já a defesa apresentada pelos advogados sustentou que os inquilinos não foram assassinados por Doroteia, mas que morreram de causas naturais. Os advogados também disseram que em nenhum momento a Doroteia chamou os paramédicos porque ela temia perder a sua liberdade condicional e, consequentemente, ter que voltar para a prisão. Eles também deram relatos sobre a infância conturbada dela. Preocupado com o eventual desfecho negativo do julgamento, o advogado pediu aos jurados que não entendesse pela pena de morte. A tese não foi aceita pelo júri, que em poucos dias apresentou seu veredito condenatório. E em dezembro de 1993 foi prolatada a sentença pelo magistrado Michel Verga. Embora tenha sido invalidado o julgamento de 6 dos 9 crimes imputados, a Doroteia foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Após ouvir o veredito, a Doroteia virou para seus advogados e disse: "Mas eu não matei ninguém." Muito inocente a coitadinha, né? Enfim, a Doroteia foi encaminhada ao Central California Women's Facility, que fica na Califórnia, onde permaneceu presa até seus últimos dias. Ela morreu em março de 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. Enquanto a Doroteia estava presa, ela criou laços de amizade com um artista chamado Shane Bugby. Eles viviam trocando correspondências e nas cartas enviadas da Doroteia para ele originaram um livro de receitas culinárias. O nome desse livro é Cooking While a Serial Killer, publicado no ano de 2004. E isso é muito bizarro, né? Mesmo depois de tudo que ela fez, ela acabou escrevendo um livro de culinárias. Eu acho bem preocupante. Mas enfim, esse foi o caso de hoje. Eu vou encerrar o vídeo aqui com o meu querido gato. Dá oi, Shoyu. Oi, gente. E me contem o que vocês acharam desse caso. Eu particularmente achei bem bizarro, até porque realmente ninguém espera que uma senhorinha vá cometer crimes, tipo um massacre como ela cometeu. Mas enfim, comentem o que vocês acharam, me sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchauzinho!